Olá a todos, Nikos Pafitis, falando da Sunny Cypress. Bem-vindos ao tutorial de hoje, onde analisaremos os 10 erros mais comuns dos alunos na avaliação prática do componente de processamento de texto. Agora, esses são 10 erros, o que significa 10 pontos possíveis perdidos. E isso é muita coisa se você considerar que toda a prova vale 70 pontos, e isso é só para o processamento de texto. Com certeza é um tutorial que você vai querer ver. Agora, na descrição deste vídeo tutorial, você vai encontrar links para os outros 10 principais erros dos outros componentes também. Coisas como apresentação, planilha, criação de sites e assim por diante. Vamos começar com o erro número 1. Quando iniciar o exercício de processamento de texto, a primeira ação é abrir um arquivo RTF. Aqui está meu arquivo, aberto no Microsoft Word. Uma coisa que noto logo aqui é que, por ser um RTF, ele abriu em modo de compatibilidade. Agora, em algum momento, eles vão pedir para você salvar o arquivo com um nome específico e garantir que ele seja salvo no formato de arquivo do aplicativo que você está usando. Estou usando o Microsoft Word, então preciso salvar como um documento do Word um arquivo .docx. Agora, aqui está o primeiro, ou vou dizer, alguns erros que são cometidos ao salvar o arquivo. Primeiro, ao ir em arquivo, salvar como? Preciso alterar para o nome que me deram. Só vou adicionar minhas iniciais no início. Pronto! E os alunos esquecem de mudar isso para um documento do Word. Esse é o primeiro erro. Vou salvar e mostrar outro passo que você precisa fazer. Assim que eu clicar em salvar, podemos ver aqui em cima, nesse canto superior, que está escrito npixo sub j24, seja lá o que for, Fichers, docx, mas ainda está dizendo modo de compatibilidade. Então, para evitar isso, o que você pode fazer é o seguinte, e você quer evitar o modo de compatibilidade porque já vimos que em alguns dos documentos mais recentes isso causa alguns problemas. Então eu só vou fechar isso e fazer de novo bem rápido. Aqui está o meu RTF. Vou em arquivo, salvar como. Novamente, assim como fizemos antes, dou o nome que eu quiser. Vou colocar np underline. Na verdade agora np1 underline. Vou mudar e garantir que eu mude isso para docx. Esse é o passo mais importante. E então vou clicar em mais opções. E quando eu clicar em mais opções, vou ver que aparece essa janela aqui. E aqui embaixo tem essa opção de manter compatibilidade com versões anteriores do Word. Não está marcada, não quero que marque, deixe assim. O fato de que abriu mais opções e essa não está marcada, assim que eu clicar em salvar agora, vai aparecer essa mensagem aqui. Seu documento será atualizado para o formato de arquivo mais recente, e é isso que queremos. Vou clicar em OK. Agora, ao olhar no topo, o modo de compatibilidade não aparece mais. Beleza, só para conferir rápido, se eu abrir o anterior, esse aqui, o primeiro que fiz, você vê que está em modo de compatibilidade. Às vezes, ao clicar aqui, dá para converter, em outras não. Há alternativas. O jeito mais fácil é o método que mostrei agora. Vá em arquivo, salvar como, clique em mais opções. Erro 2 está relacionado ao cabeçalho e rodapé. Então pedem para você adicionar um cabeçalho. Você tem que colocar o número da página no lado direito e seus dados no lado esquerdo. Bom, vou dar um clique duplo na seção do cabeçalho aqui. Daqui posso ir ao meu cabeçalho. E a maneira mais fácil de obter vários alinhamentos na mesma linha é usar esta aqui, a que diz em branco 3 colunas. Então eu clico nisso e, muito fácil, posso colocar meus dados aqui. Vou apenas colocar NPC1271234. E no lado direito vou inserir um número de página e eu vou colocar isso na posição atual para não deslocar tudo. Perfeito. E os alunos esquecem qual parte? Você esquece de remover essa coisa aqui que diz digite aqui. E, geralmente, a prova vai dizer para garantir que não haja outros elementos. Então você precisa lembrar de excluir qualquer elemento extra que tenha deixado no cabeçalho ou no rodapé. O erro número 3 tem a ver com a criação de novos estilos.
Então aqui está um exemplo clássico. Pedem que você crie um estilo, digamos, para um estilo de título. Vou acessar meus estilos e abrir o gerenciador de estilos clicando na seta aqui. Vou clicar no sinal de mais. Vou criar meu estilo NP título, por exemplo. E agora o que eu vou fazer, digamos que tem que ser tamanho 20 negrito, e vamos deixar assim. E assim que eu clicar em OK, o que acontece? Parte do meu texto agora foi modificada. Pronto, tem esse problema aí. E o motivo de ter sido modificado é porque meu ponto de inserção estava dentro desse parágrafo. E assim que eu criei o estilo, ele aplicou o estilo que acabei de fazer. Eu preciso voltar para o estilo que estava antes. Se não sei qual era o estilo antes, não sei para qual devo voltar. Então, o truque aqui é que se eu apenas desfizer rapidamente, antes de criar um estilo, certifique-se de clicar em algum lugar na primeira linha, por exemplo, ou em qualquer lugar, digamos, neste parágrafo, veja qual estilo está selecionado. Você pode ver que este é o estilo normal. Agora eu vou criar meu estilo. Título NP. Coloque o tamanho 20 em negrito e clique em OK. Isso vai aplicar o estilo ali. Mas eu sei que originalmente isso era normal, então eu posso voltar ao que era antes. E eu posso ver que ainda tenho o meu estilo título NP aqui, mas ele ainda não foi aplicado a nada. Você criou e aplicou um estilo de título. Agora pedem que crie outro estilo. Então vamos clicar no nosso gerenciador, vamos clicar no sinal de mais para criar outro estilo. Vamos chamar esse de NP Sub, NP_Sub. E esse vai ser tamanho 14 negrito e itálico. Mas o que eu vejo aqui? Meu estilo está baseado em NP Título. Diz NP Título porque podemos ver aqui que meu ponto de inserção, quando abri o gerenciador de estilos para criar um novo estilo, estava na primeira linha. E a primeira linha tem esse estilo adicionado a ela. NBNP Título. Preciso garantir que o estilo esteja baseado no normal. Não, isso é muito importante. Caso contrário, o estilo do parágrafo onde seu ponto de inserção já será levado para o seu novo estilo. Então, esse é o próximo erro. Próximo erro, também relacionado a estilos. Ao criar um novo estilo, é preciso mostrar evidências. Vou clicar no gerenciador de estilos e lembrei de dar o nome correto. Então isso vai ser NP Corpo, por exemplo. Eu lembro que preciso fazer com que o estilo seja baseado no normal. E vou colocar, digamos, tamanho 10, e eu quero Times New Roman, uma fonte serifada. Tudo certo, também quero uma captura de tela, então vou lá e tiro para mostrar como prova de que criei esse estilo. Opa, isso está errado. Por quê? Podemos ver aqui em cima, está escrito criar novo estilo a partir da formatação. Isso significa que você ainda não criou o estilo de verdade. Na verdade, isso quer dizer que você está no processo de fazer ou criar o estilo. Então, antes de tirar a captura de tela, você precisa clicar em OK. Certifique-se de que o estilo que você criou possa ser visto aqui no seu gerenciador de estilos. E então, você vai vir aqui, NP Sub, e nós vamos modificá-lo. Vamos ver o nome dele. E agora eu posso tirar uma captura de tela. Desta forma. E essa parte aqui onde diz modificar, basicamente indica que esse estilo já existe. Você salvou o arquivo e agora está modificando o estilo. Aqui está a captura de tela solicitada. Ok, esse erro tem a ver com alinhamento. Então, neste exemplo, eu tenho aqui uma tabela e vamos modificar tudo para ficar com duas colunas. Então, eu só vou selecionar tudo, ir em Layout, Colunas, e escolher mais colunas, selecionar duas e dar um espaço de 1 centímetro. Ok, agora vejo que minha tabela está ocupando espaço e não consigo enxergá-la inteira, pois está meio escondida. Então, vou clicar dentro da área da tabela. E usando minha régua na parte de cima, agora certifique-se de sempre ter a régua. Então, em Exibir, vá até Régua e marque essa opção. A régua vai ser muito útil. Ao clicar na minha tabela, vejo as abas de dimensionamento das colunas.
Então eu posso simplesmente ajustar essas abas de dimensionamento e garantir que minha tabela agora caiba dentro das margens das colunas. Agora, o que você não quer fazer, você pode ver aqui que minha margem esquerda está um pouco fora da margem da coluna. Então isso não é bom o suficiente. Eu preciso ajustar isso um pouco. E o mesmo com essa margem direita aqui. Agora, se você perceber que o texto está quebrando, apenas leia a pergunta com atenção. Se isso não estiver dito, talvez você tenha que, por exemplo, aplicar uma formatação, digamos um estilo que você criou para a tabela. Ao aplicar isso, o texto ficará menor. Se não houver menção ao texto, você pode apenas reduzi-lo um pouco, para que tudo caiba em uma linha, se disser para caber em uma linha. Mas, neste caso aqui, eu tenho uma tabela legal. Ela se encaixa bem dentro das margens das minhas colunas. Você não quer algo assim, que está ultrapassando, ou algo assim, que está pequeno demais. Você quer um encaixe legal. Nós também vamos dar uma olhada em imagens. Então, se eu fosse adicionar uma imagem aqui, inserir imagem, imagens, e aqui está a minha imagem, e eu não vou definir um tamanho. Isso vai ser o próximo que eu vou fazer. Se eu simplesmente colocar, digamos, 1,5 centímetros assim, então eu preciso garantir que isso esteja alinhado ao parágrafo e ler a pergunta com atenção. Ela diz, canto superior direito. Se disser canto superior direito, então você quer estar aqui. E podemos ver aqui na minha régua, esta é a margem desta coluna. Eu não quero que minha imagem fique assim. Isso significa que estou fora da margem. Eu não quero que minha imagem fique mais abaixo e também não quero que ela fique muito para dentro. Certo? Você quer um bom alinhamento. Se for à esquerda, é um bom alinhamento. Então faça o alinhamento correto, pois isso vai te custar um ponto. Certo? Vamos dar uma olhada no espaçamento inconsistente. A melhor maneira de verificar o espaçamento inconsistente é diminuir o zoom do seu documento. Agora, mantendo o tecla Ctrl pressionado no teclado e usando a roda do mouse, você pode aumentar ou diminuir o zoom do seu documento. Ao reduzir o zoom para visualizar o documento inteiro, é possível identificar espaçamentos inconsistentes. Vejo alguns aqui embaixo, na parte inferior da tabela. Vamos ampliar essa área. Podemos ver que há 2 espaços aqui, então preciso garantir que todo o meu espaçamento esteja consistente. Então, dê uma olhada. Pode ser que você tenha feito isso e pressionado Enter várias vezes. Assim, ao diminuir o zoom, percebe-se muito espaço em branco, o que é inconsistente. No geral, reduza o zoom, revise o documento e verifique se está consistente. Formatação excessiva. Esse é outro erro comum. Agora, isso não significa necessariamente que você vai perder pontos, mas pode levar à perda de pontos. Principalmente porque, se você exagerar na formatação de algo e outra coisa que você deveria fazer não estiver claramente visível, então você pode perder pontos. O outro motivo é se o que você está apresentando ao examinador no documento impresso parecer diferente do que o examinador espera ver. Bem, assim eles tendem a prestar mais atenção à sua prova e possivelmente perceber um erro seu ali ou em outra parte. Então, por exemplo, se for solicitado que você aplique bordas à sua tabela, isso aqui é uma tabela. Você pode simplesmente selecionar a tabela e aplicar bordas normais, internas e externas. Não exagere escolhendo algo assim, um layout, e adicionando algo desse tipo para mostrar. Olha só, eu sei o que estou fazendo. Eu fiz algo a mais e colori a tabela. Não há necessidade disso. É provável que, embora você não perca pontos, desde que as bordas estejam visíveis, se você formatou o texto sem que fosse solicitado, você não vai perder pontos. Mas se, digamos, o texto deveria ser, digamos, Times New Roman, fonte preta, e você agora deixou branco com um fundo verde escuro, você vai perder pontos. Então não exagere na formatação. Apenas faça o que pediram para você fazer. Simples assim. Uma das perguntas que mais recebo é sobre suas unidades de medida.
Seus dispositivos usam sistema de medidas e formatos de data e hora dos Estados Unidos, mas este exame segue o padrão do Reino Unido. Então eles vão pedir as coisas em centímetros em vez de polegadas. E o formato da data normalmente terá que ser dia, mês, ano. Agora vou mostrar como você pode resolver isso de forma muito fácil no aplicativo em que está trabalhando, como por exemplo aqui o Microsoft Word. E vou mostrar também como você pode alterar suas configurações regionais. Então, se eu for adicionar uma imagem nesta posição aqui, vou em Inserir Imagens e vou adicionar minha imagem. E vamos supor que eu queira que essa imagem tenha 1,5 centímetros de largura. Então, quando eu clico na imagem aqui na guia Formato da imagem, eu simplesmente digito 1,5 para a largura. Eu não vou mudar a altura da imagem, porque ela vai manter a proporção. Então, ao mudar uma dimensão, a outra será ajustada automaticamente. E a gente pode ver isso ali. Agora, isso é fácil quando o meu sistema está configurado para o sistema métrico. Digamos que eu queira isso. Vamos supor que meu sistema estivesse usando polegadas em vez de centímetros. Então, o que você teria que fazer? Se eu apenas desfizer isso, digamos que agora eu queira que isso seja 2,5 centímetros. Então, vou clicar na minha imagem, vir aqui e vou apagar tudo. Vou apagar as unidades também. Então, se o seu sistema estiver mostrando polegadas, apenas apague tudo na largura, coloque 2,5 e depois digite cm. E isso vai forçar o seu sistema a usar centímetros. Ele vai mostrar o valor em polegadas, mas a largura e a altura vão estar corretas. Então, vamos lá. Pronto, feito em 2,5 centímetros. Agora vamos inverter. Suponha que eu queira uma largura de 1 polegada, mas meu sistema usa o sistema métrico. Então vou apagar tudo daqui onde está escrito 2,5 cm. Vou digitar 1 e colocar as aspas, que representam 1 polegada. Quando eu pressiono Enter, você pode ver que agora está em 2,54 centímetros, que é 1 polegada. Então, ele definiu como 1 polegada, mas está exibindo em centímetros. Tudo o que você precisa fazer é apagar o valor e digitar cm no final. Se quiser alterar as configurações do seu dispositivo para o sistema métrico em vez do americano, veja 2 formas de fazer isso. Clique no ícone do Windows, digite Regional e acesse as configurações de região. Depois, vá em Hora e Idioma e selecione Idioma e Região. A partir daqui, você tem o formato regional e o formato numérico. E aqui você tem o sistema de medidas. Está definido como métrico. Se eu mudar para Estados Unidos, ele vai usar o sistema americano. Posso ver outras coisas aqui. Vou manter métrico. Você tem, por exemplo, qual é o seu símbolo decimal, entre outros. O formato de moeda e os formatos de data você também pode alterar por aqui. Eu não gosto dessa interface. Eu prefiro usar o painel de controle. Então, se eu for primeiro ao meu painel de controle, certifico-me de que selecionei os ícones pequenos aqui em cima. Daqui posso ir para a região e eu sou a moda antiga. Eu gosto dessa interface. É a interface antiga aqui. Eu posso ir para as configurações adicionais e tenho números, moeda, hora e data. Então, para números, eu posso mudar de métrico para americano. Posso clicar em aplicar e ele ajusta as configurações. É melhor reiniciar o computador para que elas sejam aplicadas em tudo. Também posso conferir moeda. Por exemplo, posso trocar minha moeda padrão para euro ou dólar aqui. Meu formato de hora e data, por exemplo, eu posso mudar isso para outro formato apenas digitando o formato que eu quero. Mas se você mudar suas configurações regionais, então se eu voltar para o começo, clicar em cancelar ali e ir para a região. E aqui em cima, se você simplesmente mudar o formato da sua região, seja qual for o que você tem, provavelmente está em inglês dos Estados Unidos. Isso vai mostrar aqui para você. Você tem o sistema métrico dos Estados Unidos, o sistema numérico dos Estados Unidos, você tem o formato de data dos Estados Unidos. Isso vai mudar tudo para você. Então, tudo o que você precisa fazer é, a partir daqui, mudar para inglês do Reino Unido. E é isso. Depois de fazer isso, clique em aplicar e OK. Provavelmente é melhor reiniciar sua máquina e então você estará pronto para usar. Você não terá mais problemas. OK.
O último, este provavelmente é o mais importante. É aqui que você vai revisar todo o seu documento antes de imprimir e garantir que tudo está correto. Então, vamos fazer a revisão, verificando viúvas e órfãos e coisas como o corretor ortográfico. Então, vamos começar pelas viúvas e órfãos. Dando uma olhada no seu documento, novamente, a melhor maneira é reduzir o zoom para que você possa ver todo o seu documento e apenas observar se há alguma viúva ou órfão. E eu já consigo ver aqui embaixo. Aqui, tem um órfão e outro aqui. Veja, os títulos estão sozinhos. Agora, uma pergunta que me fazem é: o que é uma viúva e o que é um órfão? Qual é a diferença? Bem, essencialmente, um órfão é quando a primeira linha de um parágrafo fica sozinha no final da página e o restante do parágrafo está na página seguinte. Este aqui, por exemplo, diz número de pescadores e desembarques aqui. Ambos são órfãos. Se, no entanto, ficasse algo assim, eu vou mostrar agora. O trecho aumentou em 50%. Esta é a última linha do parágrafo aqui e está sozinha. Isso é conhecido como viúva. Então, essencialmente, o que você precisa saber é: se você tem uma linha ou menos separada do parágrafo, ela vai para a próxima coluna ou próxima página, ou fica presa na coluna ou página anterior. É uma viúva ou um órfão. Você vai tratá-las da mesma forma. Vou te mostrar como resolver isso rapidamente. Uma maneira é simplesmente posicionar o cursor e pressionar Enter para descer aquela linha e depois dar uma olhada no restante. Se quiser automatizar, essa é a forma mais fácil. Vou pressionar com Ctrl A para selecionar todo o texto. Na guia página inicial, vou em parágrafo e abro a caixa de diálogo para conferir quebras de linha e de página. Vamos pôr aqui ao lado para você ver o que acontece. Os 3 que eu quero marcar são esses: controle de linhas órfãs, viúvas. Eu vou selecionar esse aqui. Vou selecionar a opção de não hifenizar. Hifenizar é dividir uma palavra com um tracinho para indicar que ela continua na linha seguinte. Às vezes, as provas exigem garantir que não haja hifenização, então marcamos a opção de não hifenizar. E o próximo que vou adicionar é este aqui: manter com o próximo. Agora, isso basicamente significa que ele vai manter o parágrafo junto com o restante do parágrafo. Então, se o parágrafo for dividido entre 2 páginas ou entre colunas, ele vai mover tudo junto. Eu só vou clicar em OK. Você pode ver que todos os meus problemas ali foram resolvidos. Isso parece bom. Este aqui não é uma linha órfã ou viúva, porque há mais de uma linha. E isso parece bom. Então isso realmente funcionou. Agora tenho um documento bem sólido, sem viúvas, sem órfãs, meus parágrafos estão intactos. Novamente, este aqui não vai ser considerado uma viúva porque há mais de uma linha. Se você vê uma linha ou menos, pode ser viúva ou órfã. O mesmo vale para este. Esse está bom, estou satisfeito. A próxima coisa que vou procurar são as linhas vermelhas indicando erros de ortografia. Agora, só tenha certeza de não tentar corrigir algo que não está errado. Por exemplo, um nome. Nós não modificamos a grafia dos nomes. Mas este aqui eu posso ver claramente. Withdraw está errado, então posso simplesmente clicar nele e corrigir para que fique certo. E só passar e ver se há outras linhas vermelhas ali. Por exemplo, aqui está escrito EG. Eu não vou mudar essa. Isso não é realmente um erro de ortografia. Todo o resto parece bom. Linhas azuis indicam erros gramaticais. Não se preocupe. Está tudo certo. Então meu documento agora está em ordem e pronto. Ok, 10 erros muito comuns aí. 10 pontos que você pode perder apenas por processamento de texto em itens que não são habilidades práticas, mas exigem atenção. Isso não foi um tutorial sobre como fazer os exercícios de processamento de texto, mas sim sobre entender as coisas que você precisa verificar, as coisas que você já sabe fazer. Você talvez esteja fazendo isso um pouco errado. Lembre-se, uma das coisas mais importantes a fazer é, antes de imprimir, antes de enviar, reduzir o zoom do seu documento para que você possa ver uma visão geral de todo o seu documento e ver se ele está bom.
Se algo parecer errado ou você tiver dúvida, provavelmente está errado. Então, apenas volte e olhe para a prova, veja o que foi pedido para você fazer e certifique-se de que tudo está certo. Ok, novamente, na descrição deste vídeo você encontra links para os 10 principais erros das outras partes das provas práticas. E novamente, se você viu algo de que gostou, se aprendeu algo novo, se conseguiu evitar perder um ponto, especialmente, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida! Tchau, tchau!